Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as negociações efetuadas durante a semana que terminou. Hoje, sábado, dia 15 de março de 2014, fantástico dia de sol por terras algarvias. Muito bem, vamos então tentar perceber as entradas que efetuei no mercado, no que é que me baseei para as fazer e as oportunidades que eu tive durante esta semana de trabalho. Uma semana que teve um início segunda-feira e terça-feira muito tranquilos, com pouca volatilidade no mercado, movimentos muito curtos, ranges muito apertadas. E quarta-feira para a noite, com notícias económicas vindas da Austrália e da Nova Zelândia, houve alguma entrada de risco no mercado. Também notícias vindas da China, onde a sua produção está a baixar consideravelmente, o que está a causar alguma apreensão em todos os mercados a nível mundial. Já sabemos que a China é um grande motor mundial de economia. E também o que está a passar na Europa, na Ucrânia, entre o conflito que está a acontecer entre a Ucrânia e a Rússia, que está também a deixar o mercado um pouco nervoso. Independentemente disso, as oportunidades estão sempre à nossa espera e no par euro-dólar, que é o que nós estamos a ver, eu tive a oportunidade de entrar em duas negociações, uma de compra e uma de venda, ambas baseadas no nosso curso técnico de negociação, como todas as entradas que eu faço no mercado, e a primeira que eu vou já passar a explicar. Estávamos numa tendência altista, a ação do preço trabalhar acima da EMA55, o preço tentou neste range, como vocês podem ver, esta linha amarela é o início da semana de trabalho, teve numa range os primeiros 2 dias da semana, mas deu-nos a oportunidade de entrar numa compra, numa negociação tendencial, com uma divergência presente, uma divergência, neste caso uma divergência oculta, entre a ação do preço a fazer fundos mais altos e o nosso indicador a fazer fundos mais baixos. Portanto, divergência oculta presente, que, como já sabe, a divergência oculta normalmente são divergências de continuação de tendência, e a entrada baseou-se precisamente no cruzamento do nosso indicador RSI linha de sinal, a vela de preço a conseguir romper e permanecer acima da EMA55 e a entrada em conformidade. O nosso objetivo, a primeira resistência que nós tínhamos à nossa frente, e o nosso stop loss uns pips abaixo do último fundo, mais perto neste movimento. Portanto, muito clara a entrada, baseada nas nossas regras. Vou buscar aqui a minha cábula para vos mostrar. Nesta entrada eu tive um risco de 29 pontos, tive uma recompensa de 53 pontos, portanto um risco-reward de 1 para 1.8, muito bom para esta primeira negociação. A segunda negociação foi baseada, é uma negociação de contratendência, e foi baseada no aparecimento de uma divergência, novamente, neste caso uma divergência regular, entre a ação do preço e o nosso indicador. Como vocês podem observar, no nosso gráfico o preço está a fazer topos mais altos e no nosso indicador o preço está a fazer topos mais baixos. Portanto, divergência presente. Teríamos que esperar o sinal do nosso indicador. Como vocês podem também ver, neste movimento de uptrend, o preço chegou à extensão 127.2, que já havia sido projetado no nosso gráfico de um estudo anterior, e logo a seguir a chegar a esta extensão 127.2, começou o seu movimento de retração. Portanto, a entrada foi a quando do cruzamento do nosso RSI linha de sinal no nosso indicador, a vela conseguiu fechar a vela de sinal, a vela a seguir
quando conseguiu passar o fundo da vela de sinal, nós entramos em conformidade, o nosso stop loss acima desta linha de resistência, entretanto formada, e o nosso take profit foi colocado uns pips acima desta linha de suporte importante. Muito bem, como vocês podem ver também, o nosso indicador esteve sempre a trabalhar, o RSI sempre a trabalhar abaixo da linha de sinal, portanto, o que significa um movimento de força presente no mercado. Nesta negociação, nós tivemos, muito bem, aqui está, nós tivemos um risco de 23 pontos, para uma mais-valia de 69 pontos, portanto um risco-reward de 1 para 3, excelente negociação e excelente risco-reward. Na totalidade deste par, esta semana tivemos destas duas entradas 4,8% de rentabilidade no nosso portfólio. Acho que as entradas foram claras, acho que a forma como nós negociamos este tipo de mercados também é muito simples, e convido-os a terem sempre a curiosidade de conhecer mais sobre o nosso curso técnico visitando a nossa página oficial. Ainda fiz duas entradas esta semana no par Libra-Yen que vou passar a mostrar-vos de seguida. No par Libra-Yen, eu tive a oportunidade de entrar no mercado com duas posições de venda, baseadas no nosso padrão ABCD e, obviamente, na presença de divergências no nosso gráfico. Portanto, durante o início da semana, linha amarela. A ação do preço veio depois, no final da semana passada, ter conseguindo fazer um novo topo da semana, com divergência presente. Tudo indicava que poderia haver lugar a um sell-off durante o início desta semana, e foi precisamente isso que aconteceu. A ação do preço começou a perder o seu valor durante o início da semana, e a meio da semana fez um pequeno retracement, que, se nós formos ver a nossa ferramenta FIBO, um retracement apenas de 38.2, o que normalmente, quando acontece uma retração tão curta, tão pequena, indica potencial movimento forte de conclusão de padrão ABCD, precisamente a conclusão da leg CD. E baseado neste princípio, depois de projetar todos os meus estudos no meu gráfico, de ter a ideia certa de potenciais zonas de take profit e de resistência, entrei em conformidade a quando o preço conseguiu quebrar, depois de tentar fazer a rotação de tendência para o upside e ter sido travado por esta linha de resistência traçada no nosso gráfico, deu-nos o sinal, a vela de sinal foi dada quando a ação do preço conseguiu quebrar então a EMA 55. O nosso indicador também deu o seu sinal, e esta divergência, mais uma divergência oculta de continuação de tendência. Posta a entrada, posto o nosso stop loss uns pips acima da resistência que falei há pouco, projetada o nosso potencial target, duas entradas, a primeira com um take profit uns pips acima deste suporte que já vinha traçado de tempos anteriores, que coincidiu também com a projeção, a extensão 127.2 FIBO, e a segundo target, a conclusão do padrão ABCD, que quase que coincidia com a projeção 161.8 FIBO. Uma entrada clara, preço sempre a trabalhar abaixo da EMA 55, o nosso indicador a mostrar força,
e foi também uma negociação em duas posições, ambas com o mesmo stop loss. Quando a primeira posição atingiu o seu target, o nosso stop loss da segunda posição foi para break-even, portanto um free trade, e à espera de chegar ao nosso target final. Também muito clara a maneira de fazer esta negociação, e eu vou buscar aqui a minha cábula para vos mostrar os números envolvidos nestas duas negociações desta semana. A primeira posição, tivemos um risco de 91 pontos, com mais-valia de 154 pontos, portanto um risco-reward de 1 para 1.6, uma boa negociação com um bom risco-reward. E a segunda posição, um melhor risco-reward, tendo o mesmo risco de 91 pontos e uma mais-valia de 249 pontos, portanto o risco-reward de 1 para 2.7, o que na totalidade desta semana, neste par, tivemos 4.3% de rentabilidade. Resumindo, 4 entradas durante esta semana, 525 pips de ganho total, 9,1% de rentabilidade nos dois pares que negociamos, e o que equivale a numa conta de 10 mil euros a 910 euros de rentabilidade esta semana. Eu acho que está tudo dito. Estas entradas foram bastante claras. Quem tem o nosso curso sabe que não vamos tentar dificultar as coisas, vamos sempre simplificar o máximo possível os nossos planos. As nossas entradas são sempre baseadas em regras muito claras, sempre que essas regras são, nem que sejam ligeiramente ultrapassadas ou desalinhadas, nós simplesmente não entramos no mercado, mas quando essas regras de facto se apresentam, nós tiramos partido das oportunidades que o mercado nos oferece semanalmente. Nada mais por esta semana. Eu volto a relembrar-vos que, se tiverem interesse em ver estes vídeos e conhecer mais sobre o nosso curso técnico de negociação, é só acederem à nossa página oficial em www.negociar-forex.com e têm lá tudo o que precisam saber. Nada mais por mim esta semana. Tenham a continuação do excelente fim de semana e nós vemos para a semana, se Deus quiser. Um grande abraço.